A paz do Senhor, seja bem-vindo. Estamos na quarta lição desse trimestre e hoje o assunto da lição é dons de poder. E durante esses minutos vamos estar respondendo algumas perguntas. Existem vários tipos de fé? Então fique aí que daqui a pouquinho nós vamos já estar respondendo. Enquanto isso, aproveita, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Fique aí que nós já estaremos voltando. A paz do Senhor, já estamos de volta e hoje o assunto da lição é dons de poder. O texto áureo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demonstram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Amém? E o nosso objetivo geral? Examinar os dons de poder. Objetivos específicos. Definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e decorrer a respeito dos dons de maravilha. Estamos aqui com o diácono Eulian Figueiredo, coordenador da Escola Bíblica Dominical, que estará dando sua contribuição. E nós já vamos para o primeiro tópico, o dom da fé. E eu lhe faço uma pergunta: existem vários tipos de fé? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui comentando as lições bíblicas dessa lição de número 4, dons de poder. A sua pergunta é interessante. Existem tipos de fé, né? Existem tipos de fé? Para começar, eu posso lhe dizer que existem níveis de fé e não tipos de fé. Por quê? Porque quando eu estou iniciando a minha vida servindo ao Senhor, eu tenho um nível de fé. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele pode curar, que Ele pode salvar. À medida que eu vou me aprofundando no caminho do Senhor, nas Escrituras, eu vou aumentando o nível da minha fé. Eu passo a confiar mais em Deus, eu passo a ter mais fé em Deus. Então, respondendo já a sua pergunta, eu não creio que exista tipos de fé, mas existem níveis de fé. Jesus faz a comparação lá: quem tiver, aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, consegue transportar montanhas. O que isso quer dizer? O mínimo de fé que você tenha já é o suficiente para mover o coração de Deus, para que os milagres possam acontecer. Então, existem níveis de fé e não tipos de fé, para os nossos amigos e irmãos que nos ouvem. Eu gostaria de entrar aqui num assunto da nossa revista, que o escritor ele fala sobre a fé. Posso perguntar: o que significa fé? Como o assunto aqui da lição é dons de poder, para a gente entender melhor, se situar na verdade, porque na lição passada nós vimos que foi classificado os dons que o apóstolo Paulo discorre lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Ele discorre de alguns dons. Ele fala o dom da cura, ele fala o dom da revelação, ele fala o dom da sabedoria, ele fala o dom da fé. E pegando esses dons que o apóstolo Paulo nos discorreu, relatou lá, classificamos eles em 3 categorias, né? E hoje nós vamos ver a segunda categoria de dons, que é o dom de poder. Então, os dons de poder, eles são classificados como o dom da fé, os dons de curar e dons de operação de maravilhas. O primeiro tópico que a revista nos dá aqui é dom da fé.
tem muito a ver com a pergunta que você me fez, se existem tipos de fé. Porque dom de fé é diferente de fé comum ou fé salvífica. Nós sabemos que existem vários níveis de fé e são classificados a fé em vários setores, em várias camadas. Por quê? Existe fé comum, existe fé salvífica, existe fé de cura, existe o dom da fé, né? Então, o nosso objetivo aqui, um dos nossos objetivos que a revista nos dá, é identificar o que é o dom da fé. Já começando a cumprir esses objetivos, você pode até me perguntar, os amigos aí, os irmãos podem nos perguntar, o que significa fé? Segundo o escritor aqui, ele compara, ele refere lá em Hebreus capítulo 11, que eu considero a resposta mais direta possível que podemos ter em relação à pergunta o que significa fé, ou o que é fé, né? O que é fé? Em Hebreus, o escritor aqui fala em Hebreus capítulo 11, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que significa fé? É simplesmente aquilo que eu espero e que eu não vejo, mas eu tenho convicção de que vai acontecer, de que vai se realizar. Então, fé significa isso: acreditar sem ver, confiar sem ver, sem sentir, sem ser palpável, mas eu já estou confiando que isso vai acontecer, que isso vai se realizar. Então, eu já estou exercitando a minha fé, né? A minha fé. O escritor aqui ele nos fala a fé como dom. Mesmo eu acreditando em alguma coisa que vai acontecer, mesmo eu acreditando que Jesus é o Salvador, que Jesus transforma, que Ele é o único capaz de salvar o ser humano, mesmo eu acreditando, mesmo eu tendo fé nisso, ainda não é dom de fé, ainda não é dom da fé. Essa fé que eu estou acreditando que Jesus salva é a fé salvífica. Para a gente entender melhor o que é a fé comum. A fé comum é quando eu tenho confiança, convicção de que, por exemplo, depois da noite o sol vem, o dia vem. Depois do dia vem a noite. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Então a minha fé normal em relação a isso. A fé salvífica, ela acontece através do ouvir. Como assim? Que antes, por exemplo, eu não acreditava que Jesus podia salvar. Eu não acreditava que Jesus podia transformar, salvar vidas. Mas depois que eu ouvi a palavra de Deus, eu passei a acreditar. Eu passei a ter fé. Então a fé salvífica, ela vem primeiro pelo ouvir. Lá em Romanos nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então a fé salvífica é essa. A partir do momento em que eu ouço a palavra do Senhor, eu passo a acreditar que Jesus Cristo sim pode salvar. Essa é a fé salvífica. Agora a fé como um dom vai além da fé salvífica. É uma fé que a pessoa que tem essa fé, ela tem a convicção, mesmo que todos sejam contra, mas ela tem a convicção, a certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, de que o Senhor vai prover, de que o Senhor vai dar, de que vai acontecer. Isso é o dom da fé. Um exemplo bíblico que nós temos disso, né, é de Moisés. Sim. Quando o povo saiu do Egito e ele estava em meio ao deserto, e Moisés acreditava que poderia aparecer a adversidade que
parecesse o Senhor Jesus ia entrar com providência para o seu povo. Exatamente. Então Moisés é um exemplo do dom da fé. Porque mesmo não estando diante do problema ainda, ele cria que Deus ia intervir por aquele povo, né? E diante do Mar Vermelho, do tamanho da fé que Moisés tinha, ele cria que o Senhor ia dar saída para aquele povo. Que não adiantasse vir Mar Vermelho na frente, que Deus ia entrar com providência. Então, Moisés é um exemplo, né, do dom da fé. Que mesmo estando diante de circunstâncias impossíveis, ele creia que o Senhor Jesus ia entrar com providência. Mesmo o povo tendo dúvida, né? Mesmo o povo pressionando ele, tendo dúvida daquilo, mas ele cria que Deus ia entrar com providência para livrar aquele povo que tinha saído do Egito. Exatamente. Quem poderia acreditar de que Deus iria fazer o que fez? Abrir o Mar Vermelho. Mas a fé, ela se destaca nesse momento. A fé, o dom da fé. O dom da fé, ela é diferenciada por esse momento, por situações sobrenaturais que somente Deus pode intervir, que somente Deus pode fazer. Quantas vezes a gente já não tem passado por tantas dificuldades, mas quando nós exercitamos a nossa fé, em algum momento nós desenvolvemos o dom da fé em nossa vida. Moisés, quando se deparou com aquele grande mar, eu imagino em meu coração de que ele não se desesperou, apesar de que o povo... Ele confiou, né? Ele teve certeza, ele exerceu sim a sua fé, porque ele tinha certeza que Deus ia entrar com providência. Convicção. Apesar de que o povo lá começou a murmurar, poderia Moisés deixar a gente para morrer lá no Egito, que lá pelo menos nós iríamos ter comida, iríamos ter pão, iríamos ter água, né? Mas eu imagino aqui Moisés diante de um lado vendo o mar não tendo saída, do outro lado vendo o exército vindo e mais o povo lá reclamando. Mas eu imagino aqui Moisés com o seu coração tranquilo, com o seu coração calmo, confiante de que a resposta viria. E o autor aqui, o escritor, ele destaca as palavras de Moisés, quando ele diz: não temais, estais quietos e vede. Olha só, e vede. Isso quer dizer que Moisés já via, Moisés já estava vendo o agir de Deus, né? E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha só a convicção. E o Senhor diz essas palavras para a gente também, né? Quando estamos diante de situações difíceis, não temas, né? Não temas. Assim como Deus disse naquele momento para Moisés, não temer diante daquela circunstância, Ele diz para a gente também, quando estamos diante de situações difíceis, não temas, porque eu estou contigo. Ele fala em Pedro que não vos estremeçais os corações, porque ele tem... lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, assim, todos os nossos medos, né? Nossa ansiedade são os nossos medos. E quando nós deixamos da nossa ansiedade sobre o Senhor Jesus, é quando depositamos a nossa fé e exercemos, né, o dom da fé. Cremos que o Senhor Jesus vai entrar com providência. Então, nessa noite, você que está assistindo, não temas, porque o Senhor, Ele é Deus que entra com a provisão. Mesmo no momento difícil, o Senhor Jesus, Ele entra com provisão. Então, aleluia, basta nós termos fé que Deus, sim, Ele pode operar o impossível, que aos nossos olhos pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível, amém? Exatamente. Então, vamos repetir, né, nessa noite a palavra que o Senhor Jesus deu para Moisés: não temas. E Ele diz lá no final: o Senhor pelejará por vós e o vos calareis. O Senhor peleja por cada um de nós, né? Ele está à frente dos nossos problemas, e mesmo que estejamos em situações difíceis, o Senhor peleja por nós. Então não devemos temer, né? Exatamente. Em nome de Jesus. Vamos para o segundo tópico? Vamos lá. Segundo tópico:
dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O subtópico diz assim: o que são os dons de curar? Bem, dons de curar, né? O que são dons de curar? O escritor aqui já nos dá: cura de qualquer tipo de enfermidade. Mas não é simplesmente cura de qualquer tipo de enfermidade, mas é enfermidades da qual remédio médico nenhum pode resolver. Isso é só o agir sobrenatural de Deus para resolver. Então, nesse momento, o dom da cura acontece. É diferente, por exemplo, quando eu estou com muita dor de cabeça. Eu creio que Deus vai me curar. Eu tomo um remédio confiando em que Deus vai me curar. E Deus cura. Deus cura. Porém, existem situações de doenças em que só o sobrenatural de Deus para resolver. Então, entra os dons de curar. É interessante, importante a gente entender aqui que os dons de curar, você fez a pergunta se existem vários tipos de dons, né, de cura. Na verdade, todos nós podemos ter o dom de curar. Não importa se é para curar um tipo de enfermidade ou outro tipo de enfermidade. O Senhor ele nos dá os dons ou o dom para curar a enfermidade. Ou seja, eu posso ter o dom para curar a enfermidade quando eu levanto a minha mão, quando eu pronuncio a voz, eu exerço o dom de curar. É importante a gente entender: quem tem o dom não é curandeiro. Interessante. Quem tem o dom de curar não é curandeiro. Por quê? Porque é conhecido, né, os que são chamados curandeiros, que eles costumam oferecer muitos remédios, muitas maneiras, muito jeito de curar qualquer tipo de enfermidade, né? Mas na verdade não cura. Às vezes a pessoa é curado, mas não por causa do curandeiro, né? Não por causa da pessoa que mandou, mas sim pela fé da pessoa, pela fé que teve em fazer e realizar o procedimento. Mas aquele que tem o dom de curar, ele não é curandeiro. Por quê? Porque quando vai orar, quando vai apresentar, quem cura é o Senhor. Não é de nós mesmos, não é do nosso próprio esforço. O dom de curar é o Senhor quem cura. É no nome de Deus, né? É no nome de Deus. Então, os dons de curar, o autor coloca dons de curar. Quer dizer, não é só dom de curar. São dons, porque há várias maneiras de curar e há vários tipos de enfermidade para curar. Então, o autor coloca dons de curar, que o apóstolo Paulo fala. Então, olha só, para reforçar o que nós estamos falando, que é Deus quem cura, é Deus quem dá quando Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, a solução, a saúde. Lá em Salmo 103, versículo 3, o salmista Davi ele vai nos falar que é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Então é Ele e não nós. Eu posso levantar a mão sobre o enfermo e o Senhor vai curar, não eu. Eu vou ser o vaso, eu vou ser o instrumento, eu vou ser a ponte para o Senhor curar. Porém, a gente precisa entender o seguinte, que é preciso ter intimidade com Deus para receber esse dom. Não é simplesmente levantar a minha mão que o Senhor vai curar. O próprio Jesus levantava as mãos para curar. Jesus às vezes até perguntava: queres tu ser curado? Então os dons de curar são de várias maneiras, de várias formas, que o servo de Deus executa os dons de curar. Então, esse é o segundo tópico da lição dons de poder, que é o dom muito importante para cada um de nós.
O segundo subtópico diz a redenção e as curas, né? Muito importante. É interessante, redenção e as curas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós fomos redimidos, nós fomos limpos, nós fomos transformados. Só que a gente precisa entender que foi uma redenção espiritual. O nosso corpo, a nossa carne, ela continua ainda corruptível. Ela é corruptível. Ela está sujeita à doença. A gente fica até perguntando por que nós somos servos do Senhor. Deus nos deu dom de curar, Deus nos deu livramento, oportunidade, mas ainda assim a gente ainda fica doente. Por quê? Porque o nosso corpo material, ainda não passou pela redenção. Nós ainda vivemos em um corpo corruptível e nós entendemos que a redenção do nosso corpo será quando Jesus voltar, que o nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível. Então por isso o autor aqui descreve redenção e as curas. Enquanto o nosso corpo, a nossa carne ainda não é imune às doenças, o Senhor nos dá condições de sermos curados. O Senhor nos dá a dádiva, os dons para sermos curados e curar vidas. E importante a gente falar aqui que isso que Deus nos dá não é para nós nos engrandecermos, mas sim para mostrar àqueles que ainda não servem ao Senhor, ou aqueles que não acreditam, que não confiam em Deus, de que Ele é poderoso. Quantas vezes as pessoas aceitaram a Jesus diante de um milagre que viu, diante de algo extraordinário que para nós parecia impossível, no nome do Senhor se tornou possível, e isso trouxe muitas vidas a Jesus, a salvar, a aceitar a Jesus. Então os dons de poder que hoje nós estamos falando, o objetivo deles é para engrandecer e mostrar o poder de Deus para as pessoas. É para glorificar o nome dele, para que o Senhor Jesus venha crescer, né? Exatamente. Quando Jesus estava aqui na terra, acontecia muito disso, né? Ele curava, e a partir dessa cura as pessoas passavam a seguir Jesus por onde ele ia, né? Sim. Anunciando os milagres de Jesus. Então esse é o objetivo, né, do dom de curar, é que as pessoas possam ser curadas, ver a manifestação do poder de Deus e a partir disso crer em Deus e seguir ao Senhor, assim como quando ele estava na terra, que as pessoas passavam a seguir a Jesus a partir de ver os prodígios, milagres e maravilhas que Jesus era capaz de operar, né? É interessante que a gente já entra no tópico aqui, no subtópico de número 3, a necessidade desses dons. Qual a necessidade? A igreja precisa desses dons para mostrar para você, meu amigo que ainda não aceitou Jesus, para mostrar para você que Deus tem poder, que Deus pode se mudar, transformar a tua vida. E o Senhor nos dá esses dons. O Senhor dá esses dons à igreja para mostrar o poder de Deus para você. E fazer você entender, aleluia, que Jesus pode sim mudar, transformar, curar vidas no nome de Jesus Cristo. Então a igreja, nós que somos igreja, que já aceitamos a Jesus, que nós confiamos que Deus, Ele sim pode fazer, nós necessitamos desses dons para mostrar para você que Ele tem esse poder, né? Então o subtópico de número 3, o autor, gostaria de destacar aqui uma frase do autor: quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural. Olha só, é sobrenatural a manifestação de poder de Deus, quando não há mais jeito, quando não há mais solução, quando o impossível precisa acontecer. Deus entra com a providência, né? Providência. Quando os médicos dizem que não há mais jeito, quando as pessoas dizem que não há jeito, Deus tem a solução, né? Ele entra e mostra que Ele sim, Ele tem todo o poder de curar, de repreender, de salvar, Aleluia, de Deus. sarar. E esse é o Deus a qual nós amamos, a qual nós pregamos e falamos. É o Deus que cura, que sara, que liberta.
né? E que nós possamos buscar esse dom de cura para poder mostrar ao mundo que Jesus, ele sara, ele cura e batiza no Espírito aleluia. Santo, amém? Amém. Número 3, o dom de operação de maravilhas. O Senhor Jesus, ele faz maravilhas, né? E maravilhas. Então nós mesmos temos muitas histórias para contar sobre as maravilhas de Deus. A Bíblia também relata, né, sobre as maravilhas de Jesus. E o primeiro subtópico diz: o dom de operações de maravilhas. Dom de operação de maravilhas, né? A gente não pode se confundir com os dons de cura e o dom da fé. A fé, ela costuma confundir. Porque, voltando lá ao exemplo de Moisés, né? Moisés, ele manifestou o dom da fé e o dom da operação de maravilhas. Por quê? Porque no momento em que ele via a providência de Deus e tentou aquietar o povo, ele estava exercendo o dom da fé. E no momento em que o mar vermelho se abriu, aleluia, foi o momento em que o dom de operações de maravilha foi manifestada na vida de Moisés. O dom de manifestação de operação de maravilhas de Deus é um dom extraordinário, porque ele nos mostra que nós temos poder para mover montanhas. Nós temos poder para mexer na natureza. O dom de operação de maravilhas é isso, para nós mexermos na natureza, assim como Jesus, exercendo o dom de operação de maravilhas, ele mandava lá o mar se acalmar, ele mandava a natureza se acalmar. Isso é dom de maravilha. Um exemplo que eu posso me adiantar aqui no subtópico que o autor aqui nos diz, é que Elias chegou com o rei e falou: olha, não vai chover 3 anos e meio. O que é isso? Ele exerceu o dom de operação de maravilha, porque não choveu. Senhor, o sobrenatural de Deus passa a acontecer. Bora lá mencionar lá na Bíblia. Eu vou mencionando aqui, caso o pessoal lá em casa queiram ver na Bíblia, né? Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, ele relata quando o vento e o mar obedecem ao Senhor Jesus, né? Ele está atravessando e ele dá ordem para que o vento e o mar, né, se acalme, se aquiete. E naquele mesmo momento o mar e o vento se acalmam. Eles obedecem à voz do Senhor Jesus, né? Outro exemplo, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aquela mulher já não tinha esperança nenhuma, né? Já estava totalmente desesperada, porque já tinha morrido seu marido, já tinha morrido seu filho, e agora ela encontra Jesus, né? Jesus, aquele que ressuscita mortos, aquele que ressuscita sonhos, porque naquele momento em que Jesus ressuscitou o filho daquela mulher, ele ressuscita também os sonhos daquela mulher, porque a vida daquela mulher já tinha chegado ao fim, mas o Senhor Jesus, ele entra com providência, ressuscita o seu filho e muda a sua história, né? Outro exemplo, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43, a ressurreição da filha de Jairo, né? Jairo foi em busca do Senhor Jesus, porque ele sabia que Deus, Jesus, naquele momento, né, poderia operar aquele milagre. Quando ele chega lá e a filha de Jairo está morta e ele ressuscita, né? É o dom de operação de maravilha. É a maravilha do Senhor Jesus. Outro exemplo, João capítulo 11, versículo 1 ao 45, a ressurreição de Lázaro. Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Quem acreditaria, né, que mesmo estando morto há 4 dias, Jesus ia dar ordem em Lázaro e ressuscitar? Isso é algo maravilhoso, isso é algo incrível. Isso é quando as pessoas olham algo impossível e Deus lá vai e faz o possível. Isso é a maravilha do Senhor Jesus, né? A ressurreição.
Quantos tem outros relatos da ressurreição, né? Que Jesus, quando estava aqui nessa terra, operou milagres e maravilhas. Então, esses são alguns que a gente pode citar nessa noite. E o Senhor Jesus, ele tem esse poder. E hoje, ele tem ainda. Ele não mudou. Não era só antigamente que Jesus operava, que Jesus ressuscitava. Hoje ele pode ressuscitar vidas. Hoje ele pode ressuscitar sonhos. Amém? Amém. É Basta interessante. crermos, né? É interessante, né? Que o dom de maravilha, ele acontece hoje. Ou é para acontecer hoje, nos nossos dias. O dom de maravilha. Só para contribuir nos exemplos, né? Quando o profeta Eliseu chegou na casa da viúva, que o Senhor opera a maravilha de multiplicar o azeite da viúva. É um dom de maravilha. Maravilha por quê? Porque interfere na natureza, interfere em utensílios, em coisas de que para nós é impossível, né? Eu me lembrei agora de um exemplo, agora atual, de uma mulher que chegou na igreja, era um pastor conhecido por orar e Deus revelar, Deus mostrar, Deus curar através da vida do pastor. E essa irmã levou o seu bebezinho embrulhado num pano, um pano embrulhado toda a criança, e o pastor chega com a irmã e pergunta: o que você tem aí? Aí a irmã abre, mostra seu bebê, e o pastor fica assustado pela situação do bebê, porque o bebê nasceu com os pés atrofiados, ou seja, os pés para trás. E o pastor perguntando: tu crê que Deus pode curar, que Deus pode operar milagres e maravilhas? A mãe da criança falou: eu creio, eu tenho fé. Inclusive eu trouxe os sapatinhos dela, porque não cabia, não deu no pé dela. Mas eu trouxe o sapatinho porque eu creio que Deus pode curar. Então, nesse momento, o pastor ficou meio trêmulo lá pela responsabilidade, mas ele também confiou na oração, confiou no milagre, na operação de maravilha. E o que aconteceu? Durante a oração do pastor, o pastor começa a ouvir estralos, como se fossem estralos de ossos. O pastor abre o olho, era os pés da criança que estava voltando ao normal. É uma operação de maravilha, né? E exercitar o dom da fé, o dom da cura, o dom da operação de maravilha, para que o Senhor possa mostrar para o mundo que Ele ainda pode operar. Então esse foi um exemplo que eu me lembrei aqui, muito interessante, nos dias de hoje, né? Que Deus, Ele opera maravilhas no meio de nós. Basta a gente crer, né? Confiar em Deus, que tudo é possível para Deus. Nada é impossível para esse nosso Deus. Então, basta nós depositarmos a nossa confiança no Senhor Jesus. Amém? Exatamente. Terceiro subtópico: distinções no uso dos dons de curar e operações de maravilhas. Aleluia. O terceiro subtópico: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Isso aqui, o autor, o escritor, ele destaca essas palavras, porque hoje em dia a gente vê muito isso. É o chamado colocar Jesus contra a parede, porque usa o nome de Jesus para determinar uma coisa que não, a própria pessoa duvida se vai acontecer. Então eu determino que tal cura aconteça, mas na verdade não somos nós. Devemos entender que a cura, o milagre, a operação é Deus quem faz. Nós somos os instrumentos. Nós somos apenas o vaso, a ponte da qual o Senhor usa. Vai passar para mostrar o seu milagre para o mundo. Então, a gente vê muito isso distorcendo, de que determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos. Nós não temos autorização para isso. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. O autor aqui nos dá. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom
da operação de maravilha. Então eu tenho que determinar aqui que Deus vai fazer. Elias determinou, né? O Senhor autorizou lá embaixo e Elias determinou. Mas foi depois do Senhor autorizar. É porque eu tenho o dom da cura, então eu vou lá e... Não. Nós humanos temos muito assim de querer no nosso tempo. E tudo é no tempo determinado por Deus. Tempo de Deus. Tudo determinado no tempo de Deus. Não basta eu querer o meu milagre agora. E se Deus não quer, Ele não vai operar. Exato. Porque em tudo na nossa vida tem um objetivo, né? Deus deixa com um objetivo para algo para a nossa vida. Não é nada em vão. Então devemos buscar ao Senhor. Jesus, faz conforme a tua vontade. Exatamente, conforme a tua vontade. Conforme a tua vontade. Não venha eu, mera pecadora, determinar que não é assim. Não, devemos deixar nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele venha operar, para que Ele venha fazer, mas no tempo certo, porque o Senhor Jesus, Ele sabe o tempo certo de tudo. Talvez nós humanos, às vezes, a gente quer tudo no nosso tempo, né? Eu quero ser curado agora, eu quero que essa enfermidade saia agora. Mas não é assim, é tudo no tempo determinado por Deus sobre a nossa vida. Exatamente. E a gente falou na lição passada, e hoje também pode ser falado, que as pessoas elas querem se promover através desses dons. A gente vê muitas pessoas reconhecidas hoje em dia. Por quê? Porque através da oração dele ou dela, a pessoa que recebeu a oração foi curada. Então, a pessoa que orou passa a ser reconhecida, passa a ter status, mas que na verdade quem fez foi Deus. A nossa missão, o nosso objetivo é orar e apresentar a Deus as vidas. Façamos os usos dos dons de poder para propagar o Evangelho, não para nós nos gloriarmos, não para nós crescermos, não para nós nos darmos bem à custa do Evangelho de Deus. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Foi o que João falou quando os discípulos falaram, mas João, Jesus chegou, em nossas palavras, Jesus chegou hoje, já está crescendo. Não, importa que Ele cresça e que eu diminua. Possamos fazer e falar também assim. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Aleluia, que assim nós vamos crescer diante da sociedade. Amém, né? Que lição maravilhosa. Quantas lições podemos aprender sobre isso, né? E nós já chegamos aqui na conclusão. E o Senhor Jesus, Ele diz assim, o comentarista diz assim: Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, os dons de curar e a operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Deus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém? Que nós venhamos ser usados pelo Senhor Jesus para curar enfermidades, para repreender enfermidades em seu nome. Amém? E o Senhor Jesus possa vir abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais, né? Esperamos ter contribuído com você e no próximo sábado estaremos aqui novamente. Você é nosso convidado, né, a participar conosco. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer ao irmão Eulian, diácono Eulian, pela sua participação e a vocês por assistirem cada sábado esta live abençoada. Amém?